Olá a todos e todas, mais uma versão do programa Gestão Pública. O tema que nós iremos abordar nessa versão é a democracia defensiva. Conosco, presente aqui para esse debate aqui, para nossa satisfação, está aqui o professor Jânio Pereira da Cunha, mestre e doutor em Direito Constitucional, professor do programa de mestrado e doutorado da Unicristos. E também contribuindo com o debate, o mestrando em Direito pelo Centro Universitário Cristos, Hermeson Mendes, que é também bolsista da Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa, a FUNCAP. Bom, o tema que nós estamos aqui abordando hoje é um tema extremamente, digamos assim, delicado no campo da política, né? É o tema de democracia que não só hoje no Brasil, mas assim como no mundo todo, né? Em alguns países até extremamente representativos em termos de história e herança democrática, né? Aí sobre ameaça. Alguns outros já tiveram experiências não democráticas também com a sua democracia ameaçada, Itália, né, Alemanha, nos Estados Unidos aí numa situação aí que alguns críticos, né, chamam muita atenção também. E aí eu queria iniciar aqui essas impressões gerais de vocês. Isso é um problema de fato para que a gente deva tematizar com mais cuidado, colocar isso em debate, né? Qual é a perspectiva de vocês? Vamos começar, Emerson? Posso sim. Boa tarde. Primeiramente, eu acho que a gente estamos passando por uma ebulição democrática. A gente percebe que os nervos estão aflorados, essa polarização ela está excedendo a política, ela está indo para o ramo pessoal e é uma tendência perceptiva mundial que alguns países, como na Europa, Hungria, Polônia, elas têm, como é que eu posso mencionar, estão se tornando um pouco que meio que autocracias por governos em que, como é que eu posso, retomam para si o poder inicialmente e a população acaba ficando, os direitos humanos acabam ficando em segundo plano. Primeiro, eles buscam deslegitimar as instituições e, posteriormente, eles criam a ideia de um inimigo íntimo. Aí, a partir dessa ideia de que eu tenho um inimigo íntimo, eu vou aflorar a população para que eu consiga disseminar a ideia que eu quero disseminar inicialmente. Aqui no Brasil, a gente teve isso muito aflorado nas eleições de 2019, que foi quando a gente teve o primeiro contato com essa disseminação de informações falsas e, consequentemente, as pessoas levantando questionamentos sobre essas instituições. Algo que a gente não conseguia ouvir há, 10, 15 anos atrás. E a partir dessa percepção, a democracia defensiva surge como uma ideia de quê? Ela vai disseminar a ideia de que, quando a democracia for atacada por uma instituição, por uma pessoa, por um indivíduo ou por algum partido político, sim, vai ser possível que o governo intervenha e aplique medidas dentro dos direitos fundamentais respeitados, consequentemente, que a gente consiga intervir com que esses intolerantes se tornem maioria e que a tolerância continue. Emerson, eu vou pegar aqui um ponto do que o Emerson colocou, né? Assim, uma espécie de uma onda mundial, isso, né? Levantou aqui alguns países, né? E a gente pode pensar que o Brasil está nessa onda também, assim, de ameaça à democracia? Já? Sim. O que acontece também, se a gente observar, né, até puxando um pouco mais do ponto de vista histórico, porque a democracia, os inimigos da democracia, eles surgem antes do que os amigos da democracia. Se for, por exemplo, na Grécia Antiga, você já vai ter aí grandes autores como o próprio Platão, que é um inimigo, talvez, número um do sistema democrático e que ainda hoje serve como base teórica para todas as manifestações no campo doutrinário contra a democracia. Então, se a gente observar, os ataques à democracia são ataques tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático. Só que agora a coisa está mais complexa e, ao mesmo tempo, mais sensível, porque o risco democrático hoje de ruptura democrática é muito mais forte nos dias atuais do que em outros momentos. Ainda que seja paradoxal, é você pensar o seguinte, que antes você precisava de tanques de guerra ali no meio da rua, você precisava de um exército ali pronto ali para poder romper com a institucionalidade, e hoje, através dos novos mecanismos que nós temos de propagação de ideias,
você tem a possibilidade de uma ruptura institucional sem precisar dos mecanismos tradicionais de ruptura democrática. Então, acho que traz algo mais complexo para a defesa da democracia hoje, e dentro desse ambiente de ataques, o Brasil, evidentemente, ele parece ser um laboratório, juntamente com outros países, mas o Brasil, até porque talvez o país que tenha sofrido um ataque mais forte, né, nos últimos anos, tenha sido o Brasil aqui. E talvez pelo milagre nós escapamos de uma ruptura institucional. Vou aproveitar, Jânez, desculpa, vou aproveitar essa sua discussão, que você está trazendo a questão do Brasil, e pedir aqui a nossa mesa técnica para trazer o slide referente a isso que você está comentando, né? Aqui é uma manchete, né, aqui do G1, né, de 8, referente a 8 de janeiro, né? O terrorismo em Brasília, o dia em que criminosos, no calor da emoção, né, não houve nenhuma preocupação, assim, as palavras vieram, a adjetivação vieram de fato como deveriam vir, né? Os termos adotados corretamente, né? Mesmo, né, em alguns portais que normalmente têm alguns cuidados com relação a isso, mas o que a gente vê no G1 foi justamente isso, né? Chamando esse fato, esse evento de terrorismo, e denominando os indivíduos que depredaram o Planalto de criminosos, né? Que a depredação foi no Planalto, no Congresso e no STF. E a chamada traz o seguinte: as sedes dos 3 poderes foram destruídas em um ataque sem precedentes na história do Brasil. Lula decretou a intervenção na segurança do Distrito Federal e Alexandre de Moraes afastou o governador por 90 dias. Aí, ao calor da emoção, essas decisões foram tomadas, né? Mas aqui, relembrando aqui para a nossa discussão esse marco, né? Aqui retomando aqui a sua fala com relação ao Brasil estar nesse epicentro, né? E eu acho que esse momento é um momento que marca, né? A minha colocação para vocês esse evento que foi chocante, que chamou a atenção, como traz a manchete aí do portal do G1, quer dizer, a gente tratou devidamente, bem, como deveria ter tratado, em termos de sair em defesa da democracia, né? A maneira como as autoridades aí no sentido da repressão atuaram, as prisões efetuadas, os julgamentos até então realizados, caminhamos foi um caminho correto. Quer dizer, podemos pensar que a partir desse evento e as medidas tomadas, elas já nos garantem uma certa preservação da nossa democracia? O que é que você acha? Professor Clésio, a partir do seu questionamento, da minha percepção, eu acho que a efetivação de penas a essas pessoas que muitas vezes dizem que não foi uma tentativa de golpe. Eu acho que ainda tentam disseminar essa narrativa. As pessoas atenuam as palavras, têm medo de falar. Foi alguma tentativa de golpe, sim. Foi descoberto posteriormente que tinha tentativa de tomar o poder. Então, assim, a partir dessa percepção, essas pessoas que cometeram esses atos têm que ser punidas e têm que servir de exemplo para que isso não possa retornar a acontecer. Porque a gente percebe uma movimentação nas redes sociais muito intensa e de ataque ao STF ainda. Por mais que tenha reduzido, mais ou menos na época das eleições, você percebia que uma rede social, o X, muitas pessoas utilizam o X para disseminar a desinformação. O TikTok também é usado para isso. Então, são ferramentas que quem sabe, quem está por trás das cortinas, sabem mover muito bem para que isso infle as pessoas e com que isso, a partir da sua ideologia, eu vou acreditar nessa situação, e a partir dali as pessoas vão ficando infladas e vão realmente acreditando nisso. O Emerson, professor Jânez, ele traz aqui a questão das ameaças feitas ao STF. Não podemos esquecer de uma ameaça feita lá atrás, em que o deputado, né, o Eduardo Bolsonaro, ele chegou a fazer um comentário de que era necessário um cábil soldado para destituir todo o STF, né? Desde aquela ameaça, e aí chegamos nesse apogeu, né? E o que o Emerson traz aqui é que a gente ainda continua sobre esses ataques, essa ameaça ao STF. Como, pensando aqui, né? Se a gente está em defesa da democracia,
independente, né, das posições que venham a ser tomadas, o STF tem que ser preservado como pilar dessa estrutura democrática, né? É interessante, né, o que o Hermes colocou, professor Clésio. Agora a gente tem que observar esse evento aí do 8 de janeiro como um ato dentro de um conjunto de atos, né? Que talvez tenha sido o ato mais grave que nós tivemos nos últimos anos. Mas se a gente observar esse processo de tentativa de ruptura institucional, ele já vem bem antes, né, do 8 de janeiro. Você pega, por exemplo, o Bolsonaro praticamente desde o dia que assumiu o governo, junto com seus assessores, eles atuaram de forma muito veemente contra as instituições democráticas, né? Era atacando o Supremo Tribunal Federal, dizendo que era preciso fechar o Congresso Nacional. Você tem aquele discurso de invocação do artigo 142 da Constituição para fazer uma suposta intervenção constitucional militar, né? Então, assim, o ato do 8 de janeiro é apenas aquele ato mais visível, né, da tentativa de ruptura institucional, mas você já tem toda uma preparação antes, inclusive antes do processo eleitoral da tentativa de reeleição, como também depois. Se você observar, nós tivemos uma violação da lei eleitoral, da Constituição, durante todo o processo eleitoral, né, com tentativa de utilização da ABIN para poder perseguir, fiscalizar adversários políticos, a utilização da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal. Então, assim, você tem um conjunto de atos que tudo indicava que poderia, de fato, ocorrer uma ruptura institucional. E o 8 de janeiro foi o ato culminante, né, o mais grave que nós tivemos durante esses 4 anos. E como o Hermes colocou, nós não estamos totalmente seguros ainda de que a democracia está consolidada aqui no país, né? Deixa eu trazer para vocês aqui, né, uma discussão, puxando aqui o próximo slide, com relação à questão do paradoxo da intolerância, né? Eu pedi aqui aos colegas para trazerem. Paradoxo da tolerância, né? Aqui uma afirmação do Karl Popper, né, em que ele traz isso aqui como... A referência aqui é sempre aqui o nazismo alemão, posteriormente a isso, né, e que nos trouxe a essas reflexões, né? E aqui ele traz o seguinte: a tolerância ilimitada pode levar ao desaparecimento da tolerância. Se entendermos a tolerância ilimitada até aqueles que são intolerantes, se não estivermos preparados para defender uma sociedade tolerante contra os ataques dos intolerantes, o resultado será a destruição dos tolerantes e com elas da tolerância, né? Ou seja, podemos e devemos ser tolerantes ilimitadamente com aqueles que ameaçam e atacam a democracia, ou a democracia deva ter os seus instrumentos de proteção contra esses ataques que são feitos à democracia. Essa é a preocupação que está aí colocada pelo Karl Popper, que depois a gente vem e traz também para o campo jurídico, né? A gente traz essa discussão para a ciência política, para o campo jurídico. A partir dessa fala, a gente está sendo... O Jânio colocou que houve uma série de ataques antes do ápice do 8 de janeiro. A fala do Hermeson traz aqui que a gente ainda continua com os ataques realizados ao STF. Quer dizer, estamos sendo tolerantes demais com determinadas ações que deveriam ser estancadas ali naquele momento? Quer dizer, para que a gente não chegasse nesse ápice? O Karl Popper está correto? Aí ele olhando para a gente, ele disse: olha, tenham cuidado com a democracia de vocês. Se a gente for levar o que ele exemplifica ao pé da letra, a gente percebe que a gente está vivendo isso no nosso cotidiano. Hoje em dia, a tolerância no Brasil, a partir do momento que você se manifesta de determinada forma, você está defendendo um A ou B. Se a sua posição está mais tendenciosa, se você critica, você é criticado por um lado. Se você critica o outro, você é criticado pelo outro lado. E se você fica neutro, você é criticado pelos dois lados. Então, essa necessidade de posicionamento que é imposta pelas pessoas hoje em dia é algo que vai além da tolerância. Quem tem o posicionamento de lado A, de lado B, tem ideologias. Então, a partir desse momento, se eu concordar com essa situação, as pessoas... vou trazer um exemplo bem prático para o senhor, relacionado às redes sociais. Pronto.
Nas redes sociais, que é mais utilizada pelos jovens, TikTok, X, Instagram, por mais o algoritmo vai alimentando aquilo que você curte. Então, a partir dessa percepção que você curte um post específico, sempre vai aparecer algo relacionado naquele mesmo sentido para você. A partir dessa ideia, você vai alimentando e criando. Você só vai vendo um lado. Quando você assiste um vídeo no YouTube, na mesma situação. Então, hoje em dia, a gente vive na sociedade dos algoritmos, basicamente. Que a partir daquilo que você curte, que você assiste, você é alimentado a partir daquela percepção e daquele ponto de vista. E a partir do ponto que você esquece a outra circunstância, aí surge a chamada narrativa, que dizem narrativa de direita, narrativa de esquerda e a minha opinião, e tem a outra que é aquele que não vou me meter nisso, que eu não gosto de política. Mas sempre, hoje em dia, quando eu leio algo, eu vejo, essa pessoa é de que lado? Peraí, deixa eu ver. Vamos lá. Então, assim, lhe leva a questionar. Eu acho que hoje nós somos muito mais questionadores. Da onde vem a informação, como foi que ela surgiu, e a partir disso, eu acho que aparece essa tolerância. Então, na sua preocupação, a gente precisa ter cuidado com o que é disseminado pelas redes sociais. Com certeza. O poder da informação hoje em dia é algo que a gente pode citar como exemplo o caso do Pix recentemente. Por uma falha de comunicação do governo, foi disseminada uma informação que ganhou proporções imensas. Então, causou prejuízo a muita gente. Exatamente. Né? Então, a partir de uma informação que foi disseminada, que foi aproveitada de uma forma certa ou errada pelo outro lado, ninguém está aqui para fazer juízo de valor, a partir dessa falha de comunicação e da disseminação dessa informação, quando já foi ver, já estava no mundo a informação. Né? Professor Jânio, o Brasil precisa ser mais forte com relação àqueles que ameaçam a democracia? Ou seja, no nosso funcionamento das instituições, a gente está sendo tolerante em demasia? É interessante a sua pergunta, né? Até voltando um pouquinho para essa questão mais filosófica, né, do Karl Popper, né, quando ele coloca o paradoxo da tolerância, né? Se a gente observar, eu acho que ele procede isso aí, não só do ponto de vista filosófico, mas também do ponto de vista prático também. Por exemplo, o Norberto Bobbio trabalha isso numa perspectiva mais da ciência política, quando ele diz assim, o excesso de democracia pode levar à morte da democracia. Eu analisava isso antigamente só com, inclusive assim, eu vi algo muito elitista muitas vezes. Mas ele não estava falando só nessa questão da participação, ele estava falando também do excesso das liberdades públicas que nós temos, que você pode utilizar uma liberdade pública, inclusive, para minar a própria democracia. Então, nesse sentido, eu acho que quando ele afirma que, o que ele está afirmando é que o excesso de democracia, o excesso de tolerância pode levar, evidentemente, a que líderes autoritários venham a minar e a destruir a própria democracia. Então, é algo realmente que precisa, me parece, de uma resposta institucional, e as instituições estão aí para isso. E eu acho que no Brasil nós temos também uma sorte do ponto de vista institucional, porque nós temos uma Constituição avançada, é que talvez pelo o regime autoritário que nós tivemos, implantado em 64, ela já estabeleceu várias amarras institucionais para poder combater, inclusive, esses intolerantes. Porque uma coisa é você aceitar a livre manifestação do pensamento, que é algo democrático, né, as liberdades democráticas, as críticas. Outra coisa é você utilizar dessas liberdades, dessas garantias, para poder atentar contra a própria democracia. Aí você deixa de ser um cidadão, na minha perspectiva, e passa a ser um inimigo da democracia. Aí é diferente. Embora tenha utilizado os instrumentos democráticos para chegar ao poder, sim. Corrompe ele por dentro. Né? Exatamente, que inclusive de certa forma também é um paradoxo, né? Porque aqueles que defendem uma liberdade absoluta da democracia, eles acham que seria uma interferência indevida. Mas só que aí entraria, por exemplo, eu acho que o Kant precisa ser invocado, porque o Kant trabalhou o quê? Quando ele chega e diz o seguinte, olha, nós temos um avanço civilizatório que foi conquistado com a Revolução Francesa. E esses avanços, eles não podem ser colocados, evidentemente, em xeque, em risco, por uma minoria que não aceita ou então que quer utilizar em demasia nas próprias garantias institucionais para destruir a democracia. Então, eu acho que aí entra o Estado Democrático de Direito, né, para utilizar os seus instrumentos
para poder tentar não deixar que esses intolerantes eles passem a ser maioria e destruir o próprio sistema democrático. Estamos hoje com o professor Jânio Pereira da Cunha, discutindo o tema a democracia defensiva ou de resistência, e também com Hermeson Mendes, que é mestrando em Direito e pesquisador da FUNCAP. Já fizemos aqui uma discussão remetendo para o 8 de janeiro, trazendo aqui algumas tolerâncias com relação a eventos ocorridos anteriores que nos permitiu, indo no escalonamento de ataques às instituições, ao STF principalmente, e chegamos naquele momento ali que foi o ápice, né, em que a gente teve aquela depredação. Eu queria trazer aqui para a gente entrar aqui numa discussão, entender um pouco mais esse conceito, e eu vou pedir aqui o Tiago para trazer para a gente aí o slide acerca do conceito de democracia de militância, que é o conceito que antecede, não é isto? Que vai anteceder o de democracia defensiva. Fazendo aqui uma rápida leitura, né? A democracia de militância, né? O grande expoente dessa teoria da democracia de militância foi o constitucionalista alemão, o Lowenstein, em 1937, portanto, logo ali após ali a ascensão do nazismo na Alemanha, o qual defendia que não deveriam sequer participar da competição política os partidos políticos que não se coadunassem com o regime democrático. O fascismo, como uma técnica política, só conseguiria ser vitorioso em razão das condições favoráveis oferecidas pelas instituições democráticas, em especial em virtude da tolerância democrática. E aí, trazendo aqui para a questão brasileira, né, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, expressamente adotou a teoria da democracia militante, aí, e isso aparece no seu artigo 17, né, onde está aí exposto que, no artigo 17, que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluralismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observado os seguintes preceitos. Queria ouvir aqui de vocês um comentário a respeito aí desse conceito, né? Aí logo depois da efervescência, né, e da ascensão do nazifascismo na Alemanha, na Itália, né, na Europa como um todo, né, a gente teve aí esse momento aí de estrangulamento da democracia, negação completa dos direitos humanos, né, direitos mais básicos direitos básicos como o direito à legítima defesa, à ampla defesa, né? Então foi uma negação total do que a gente vinha já construindo, né? Desde a Revolução Francesa, construindo aí, depois do Iluminismo, construindo, né, aquilo que a gente passou a ter como, né, a alma, a essência da sociedade ocidental, que é o regime republicano democrático, né? E aí um breve comentário, né, sobre a democracia de militância, né? Interessante que a gente tem também, né, a nossa Constituição, né, a gente tem um resguardo desse conceito, né? Faz um pequeno paralelo, não traz expressamente, como algumas outras constituições, como a da Alemanha e de Israel, que traz expressamente que é proibida a criação de partidos antidemocráticos na sua Constituição. São países que já sofreram bem com isso. Então, a partir dessa ideia que a gente começa a desenvolver esse raciocínio de militância. Que até para algumas pessoas essa nomenclatura, militância, não é um nome adequado para ela, né? E aí você percebe críticas à democracia de militância, que é a partir da ideia de partidos políticos. E quando a gente retoma para o tema democracia defensiva, você vai olhar indivíduos, você vai perceber partidos políticos e vai perceber instituições que vão contra essa democracia. E a partir daí a gente consegue traçar um paralelo mais ou menos entre as duas. Ou seja, aqui está focado principalmente no partido político. Exatamente. A responsabilidade do partido. Aí isso faz muito sentido, né, Jânio? Porque como vem logo após, né, a ascensão tanto de Hitler na Alemanha como de Mussolini na Itália, né, que vem né, a partir dessa base partidária e utiliza, né, o sistema partidário para chegar e corromper a própria democracia, não é isso? Sim. É interessante esse conceito, né, de democracia e militância, apesar que você colocou que você não tem expressamente
na própria Constituição, né, mas evidentemente que dá para inferir em vários momentos que a Constituição brasileira adotou mecanismos, né, para se defender de ataques democráticos, né? Então você tem a própria, quando o artigo 17 traz aí que resguardados a soberania, o regime democrático, os direitos fundamentais, né? Isso é uma expressão muito forte, está dizendo o seguinte: nós somos uma democracia e dentro da democracia a gente não pode aceitar partidos que tenham um viés antidemocrático, ou seja, que venham destruir o próprio regime democrático, utilizando inclusive das liberdades democráticas, né, para poder fazer isso, né? Então você tem a democracia defensiva como sendo esse conjunto de mecanismos institucionais que os países adotam, principalmente esses países que tiveram essas experiências autoritárias e totalitárias, né? Aqueles que têm um regime mais consolidado de democracia, eles acabam não tendo isso de forma muito expressa. E isso traz também um problema, por exemplo, os americanos hoje. Nós temos muito mais mecanismos institucionais de defesa da democracia do que os Estados Unidos. Né? É tanto que o Trump pôde se candidatar mesmo sendo condenado. Aqui não, aqui a gente pegar, por exemplo, o Bolsonaro, nós já tivemos vários exemplos de manifestações dessa democracia defensiva durante todo o processo eleitoral, antes do processo eleitoral, com decisões do TSE, decisões do Supremo Tribunal Federal e de outros juízes dentro do país. Nós tivemos a própria inexigibilidade do Bolsonaro, que atentou abertamente contra elementos centrais da democracia, especificamente com abuso de poder econômico, né, e etc. E que o próprio sistema disse o seguinte: olha, nós não aceitamos figuras, líderes antidemocráticos que querem fulminar o sistema, inclusive como o F colocou por dentro. Né? O Spinoza dizia que os maiores inimigos da democracia não são externos, eles são internos, são os mais perigosos. E eu gostaria aqui de concluir que a democracia precisa desses mecanismos porque ela não se defende sozinha. Ela precisa de mecanismos para que se autodefenda, principalmente porque os inimigos da democracia, eles ganharam uma potencialidade com essas novas tecnologias muito grande para poder fulminar o regime democrático. Então é uma escolha. Ou a gente se defende ou vamos correr um sério risco de não termos mais as liberdades democráticas que a própria Constituição estabeleceu. Né? A Constituição de 88 ela vem, né, em seguida, um regime totalitário no Brasil, de longa duração, né, um regime militar. E aí não é estranho que ele tenha, né, se espelhado aí numa teoria elaborada a partir dos constitucionalistas alemães, que também vivenciaram, né, de uma forma até mais dolorosa, né, uma forma mais forte, né, não só simbolicamente, mas concretamente, né, de negação dos direitos. E não seria até, né, não estranha a gente que a gente tenha se aproximado, né? Porque também a gente não pode negar esse passado brasileiro de negação da democracia, né? Não foi só essa experiência aí imediatamente anterior à proclamação, à declaração da Constituição Cidadã de 88, mas tem momentos anteriores também, né? A gente passou por outros momentos de negação das nossas liberdades, dos direitos humanos, né? O direito de votar, inclusive de partidos a negação de funcionamento de determinados partidos, né? Quer dizer, toda uma força do Estado aí no sentido, né, de negar o regime democrático, né? Então não é estranho que isso tenha surgido na Constituição de 88, né? Tem uma racionalidade, né? Uma racionalidade por trás, não foi à toa, né, que os constituintes colocaram essas amarras, né, para que a Constituição e a democracia pudessem se defender. Porque o que muitas vezes a gente observa é que o discurso é o que eu vou utilizar da violação à Constituição para poder defender a democracia. E isso não existe, até porque a Constituição é um produto da democracia. E ela está ali justamente para regrar a democracia. Até porque nos estados constitucionais de direito, a premissa é o quê? Nós vamos juntar aqui democracia, de um lado, ou seja, soberania popular, mas do outro lado você tem um sistema de limites e de controle. Porque nós já sabemos o que é que pode dar essa ideia de você ter algo de forma excessiva, absoluta e limitada. Nós já temos toda uma experiência anterior. Então, as democracias constitucionais são democracias limitadas, dizendo o seguinte: olha, você tem direito? Tem, mas você não pode fazer tudo, porque a sua liberdade pode prejudicar pessoas individualmente, mas pode prejudicar e destruir o próprio regime democrático. E muitas vezes a gente só olha o lado da cidadania na perspectiva dos direitos. Mas ser cidadão pressupõe que você tenha direitos e cumpra também seus deveres.
as suas responsabilidades políticas. Porque senão você deixa de ser um cidadão, ou, aliás, passa a ser um cidadão apenas parcialmente. Só na perspectiva de direitos e seus deveres, pagar tributos, de votar e de respeitar as liberdades democráticas dentro do Estado. Se não for assim, eu acho que a ideia democrática, a ideia civilizatória da Revolução Francesa e do Iluminismo, elas serão jogadas por terra. O professor traz essa ideia, eu posso complementar, dizendo que eu acho que trazer uma transparência sobre os limites da liberdade de expressão e a transparência de quando é que a pessoa vai estar atacando a democracia e deixar isso claro é trazer para um debate jurídico e até para trazer esse como é que eu posso dizer, esse letramento social, para que as pessoas saibam, olha, eu posso fazer isso, então assim, exemplificar. É interessante contextualizar inicialmente para que fique de fácil entendimento das pessoas. Porque quando você fala alguma coisa, todo mundo, você está me censurando. Não, isso não é censura. Se você está excedendo os limites da nossa Constituição, que você está atacando o guardião da Constituição, se você recebe algum bloco, então isso você está indo contra os preceitos fundamentais. Então, eu acho que precisa ficar claro isso. Perfeito. Na sequência, nós tivemos aí um debate entre juristas, cientista político, e a gente foi avançando conceitualmente, né? E eu vou pedir aqui o Tiago para nos trazer aí o slide onde a gente tem uma discussão sobre a democracia defensiva ou de resistência. E eu já confesso para vocês que eu acho o termo resistência mais adequado para... Eu pensando nessa discussão, e eu disse assim, é uma discussão que nós vamos fazer, uma discussão em defesa da democracia, né? E aí a gente tem o conceito, né, de democracia defensiva, que também pode ser visto como de resistência, onde a gente pode salientar o seguinte: a teoria da democracia defensiva ou de resistência foi desenvolvida para impedir que grupos extremistas, aqui vai na linha do que já foi colocado aqui pelo Emerson, né, de que a gente vai para além do partido político, né? Impedir que grupos extremistas, situações indesejadas ou momentos de instabilidade institucional afetem o regular funcionamento da democracia. Temos ainda que, né, a democracia da militância foi criada e desenvolvida para lidar com situação específica, a questão de exclusão de partidos ou de grupos políticos totalitários do processo democrático, enquanto a democracia defensiva de resistência visa impedir que vulnerem a própria democracia quaisquer situações ou grupos que afetem a normalidade democrática. Agora a gente já tem uma discussão no plano teórico que avança, né? Quer dizer, não é só o partido político, mas também outras ameaças, né? Aí de grupos, instituições. Um conceito mais amplo que a democracia defensiva traz. Perfeito, né? E aí você acha ela mais adequada e precisamos nos enquadrar ou a gente já tem instrumento jurídico suficiente para dizer que a gente atende ao conceito? Professor Clésio, eu acho que nós estamos passando por uma fase de adaptação desses enfrentamentos relacionados aos ataques à nossa democracia. Durante a pandemia, a gente percebeu que iam acontecer alguns atos que foram proibidos, que aconteceu a intervenção do STF, que aconteceu esse fortalecimento, né? Se eu não me engano, teve um período que os reitores de universidade iriam ser nomeados e aí o STF interviu e disse, não, peraí, isso não pode acontecer. Quando a vacina estava em debate, que o nosso presidente à época estava um pouco resistente, o STF também interviu. Então, a partir dessa percepção de que falta o zelo pela população, o zelo pelos direitos fundamentais, sim, o Estado vai poder intervir e é a partir dessa ideia do amplo que a democracia defensiva passa a agir. Do meu ponto de vista, é nessa linha de raciocínio. Nessa linha de raciocínio, eu queria trazer aqui para esse conceito uma questão que é também, por exemplo, a transparência, ela a defesa da transparência remete, inclusive, para o direito do homem e do cidadão de 1789. Já está posta ali a necessidade de que o cidadão, quando se sentir, né, necessitado de uma informação mais concreta da arrecadação e dos gastos
que ele obtenha. E a gente, pensando aqui na democracia defensiva, né, a gente já falou aqui, trouxe a questão das redes sociais, mas o uso do recurso de forma que a gente não tem transparência, e aí eu estou claramente fazendo referência aqui às emendas parlamentares, né, via PIX, que está aí no grande debate hoje, né, e que novamente o STF passa a ser vítima de ataques com relação a essa intervenção, no sentido de, aí não dá, né? Quer dizer, não é que não possa ter as emendas parlamentares. E até é interessante que tem, porque é uma forma de você aproximar o parlamentar da sua base, de atender ali a necessidade da população que o elegeu. Agora, precisamos saber de onde veio o dinheiro, como ele está sendo gasto, qual o seu destino. A gente pode enquadrar na discussão que a gente está fazendo, Jânio, esse é um tema que caberia uma ação para defender a democracia? Eu acho que tudo que diga respeito à democracia, né, tem que passar por decisões públicas, né? Tanto a decisão como também o resultado da decisão. Então, o próprio Norberto Bobbio ele dizia que era um paradoxo, aliás, era um pleonasmo você falar poder público, porque ele diz que quando você fala em poder, já pressupõe que ele é transparente, que ele é público. Então, você tem, por exemplo, a utilização dessas emendas aí via PIX, que você não tem um controle da sociedade em relação ao destino dessas emendas, como serão aplicadas, onde serão aplicadas. Então, assim, há uma certa não transparência, né? Uma invisibilidade do poder que o Norberto Bobbio, inclusive, coloca como sendo, entre um dos vícios, tem um nome específico que ele coloca, né? Uma das promessas não cumpridas da modernidade, que é a questão da transparência do Estado. Então, realmente, aí, quando você traz um tema desse aí, evidentemente que isso é totalmente contrário à ideia de democracia. Então, inclusive, é utilizada como um instrumento, né, para poder pressionar outros poderes, para poder ter o controle sobre a competência de outros poderes, porque acaba inviabilizando muitas vezes um projeto político que foi eleito nas urnas, porque o executivo, que é para poder executar medidas, políticas públicas, acaba isso aí sendo direcionado para o parlamento, sem o parlamento ter essa legitimidade, né? E se isso fica focado em um único grupo, você acaba também tendo essa perpetuação de um grupo no poder, porque tem um recurso maior para a disputa eleitoral, que gera um desequilíbrio, né? Ou seja, desequilíbrio na competição, porque você vai ter aí uma questão econômica que está influenciando, sim, né? sim. Se eu tenho os recursos públicos, né? Recurso público, que são direcionados para um determinado segmento que entra na disputa eleitoral, ele já entra de partida, né, com a vantagem sobre os demais, né? O poder econômico aí, e o poder econômico não é de fora para dentro, né? Não está falando do poder econômico do setor privado, mas dentro daquilo que foi arrecadado pelo Estado, né? Dinheiro público, né? Para quem ainda tem dificuldade de ter isso, dinheiro de todos nós, Sim, né? sim. Utilizado dessa forma. E aí, Emerson, faz sentido essa discussão para você? Precisamos defender com mais vigor a democracia? Diante da sua provocação, eu já tenho até conversado com o professor Jânio sobre o tema. Sim, eu sou a favor de que tenha essa transparência dos limites do que é possível fazer. Eu acho que a liberdade de expressão, e aí entra a parte da tolerância. Até onde é que eu vou poder me expressar? Tendo dessa ideia e a transparência que o senhor trouxe para o debate, sim, é necessário que a democracia seja defendida, mas que fique claro para a população até onde é que ela pode ir. Acho que se trabalhar dessa transparência, nesse jogo limpo, eu creio que nós estamos caminhando para um... Embora a gente tenha essa tensão enorme, né, eu acho que a gente tem que levantar algumas questões que são muito, muito sensíveis para a própria democracia, né? A gente teve aí os cálculos que foram feitos, que justamente para aqueles lugares onde os recursos foram mais abundantes, a gente teve a reeleição, né, de prefeitos municipais que receberam esse recurso. Quer dizer, você traz, né, esses elementos aí, vão começando a mostrar que a gente está tendo um desvirtuamento, né, da prática democrática, né, ou do jogo democrático, né? Sim. E isso é ruim porque se você tem as próprias lideranças partidárias e parlamentares atuando de forma a exorbitar as regras do jogo, né, isso acaba efetivamente levando algo assim extremamente negativo para a população. Então, quando você tem, por exemplo, um líder, como a gente tinha no governo anterior federal,
Você tem um líder que era abertamente antidemocrático, que atentava abertamente contra as instituições democráticas e etc. Isso é algo extremamente não pedagógico, porque gera uma ideia de que, olha, se o próprio líder da nação está fazendo isso, por que eu não posso fazer isso? Então, do ponto de vista pedagógico, é algo assim terrível, porque a democracia ela pressupõe uma cultura democrática. E nós no Brasil nós não temos uma cultura democrática ainda tão forte. Ainda é bastante incipiente, apesar de 30 e poucos anos do regime democrático atual, mas ela ainda não está tão enraizada. Pelo contrário, nós temos ainda um discurso antidemocrático e práticas antidemocráticas muito fortes e visíveis ainda, inclusive vindo de outros momentos históricos. Então, o Estado Democrático de Direito é por isso que ele estabelece amarras, mecanismos e limites para justamente se autoproteger. Porque antes se achava que era o Estado o maior inimigo da sociedade. Hoje, se a gente observar, a democracia tem inimigos espalhados aí por todos os setores da sociedade. Você vai, por exemplo, para a nossa área, que é a área jurídica, que até assim, quase inexplicável, você tem um conjunto de juristas, um conjunto de atores, operadores jurídicos que são abertamente antidemocráticos, que publicam, artigos e pareceres para poder defender algo totalmente inconstitucional e antidemocrático como uma intervenção constitucional militar, e está vindo da parte de juristas. Então você fica assim, poxa vida, se os próprios juristas que conhecem a lei, aí vai para aquela observação que eu acho que é do Paulo na Bíblia, que diz assim, se o certo, aprove e faça o errado. É mais ou menos isso que acontece na perspectiva jurídica. É claro que isso você não vai explicar só do ponto de vista subjetivo. Há condições sociais, condições políticas que me parecem serem mais interessantes para poder explicar por que é que você tem uma comunidade jurídica com afinidade tão grande a regimes não democráticos como aqui no Brasil. Então, é por isso que aqui eu invoco o Maquiavel, eu invoco aqui o Spinoza, que o Spinoza diz o seguinte: quando você tem um regime autoritário antidemocrático, ele já nasceu desde da sua Constituição, desde as suas bases. É por isso que não basta retirar um tirano do poder. Por quê? Porque as causas da tirania elas vão permanecer ali. Então, de forma concomitante, a gente tem que ter essas instituições fortes, esses mecanismos de combate a esses inimigos da democracia, inimigos abertos. Não são mais inimigos camuflados da democracia. Porque você, Cleis, é um estudioso, até alguns anos atrás era feio você ser contra a democracia. Era feio você defender um regime não democrático. Isso pelo menos há 100 anos. Há 100 anos isso era feio. Hoje não. Hoje o cidadão, entre aspas, ele abre a boca para dizer que prefere outro regime não democrático. E se você for, por exemplo, para os comentários de jornais, de blog, ali é a verdadeira sétima vala do inferno de Dante. Olha, se você quer conhecer a humanidade hoje, vá para esses comentários. É coisa assim que é indigesta. Você não consegue ler mais do que 2 ou 3. Eu passo do terceiro porque eu não acredito. Eu digo, não, o próximo vai ser melhor, é pior. Então é algo que realmente assim, hoje, se o Estado antes era um grande inimigo da sociedade, hoje a própria sociedade pode colocar em risco os valores democráticos, como a gente está vendo. Então é por isso que o risco é maior e com a potencialidade maior ainda, porque agora com essas novas tecnologias que você sozinho, você ocasiona algo assim altamente destrutivo. Então, se o Estado não tiver mecanismos também rápidos e eficientes, a gente não sabe realmente se esse regime democrático ainda terá uma vida longa, como a gente espera, e atuamos, inclusive, com um debate como esse, na tentativa de fazer a defesa. Então, são programas como esse seu aqui, eu até paro aqui para poder fazer essa pausa para elogiar o seu programa, porque é um programa que discute questões centrais dentro da democracia e dentro da perspectiva de que não há saída fora da Constituição e fora do regime democrático. Hoje nós estamos com o tema A Democracia Defensiva, trazendo questões relativas à forma como democraticamente se pode resistir aos ataques à democracia, ou seja, os instrumentos jurídicos que possibilitam a defesa e o fortalecimento da democracia. E conosco nesse debate está aqui o mestrando e advogado
Emerson Mendes, também pesquisador da FUNCAP, e o professor Jânio Pereira da Cunha, que é mestre e doutor em Direito Constitucional. E eu queria trazer, né, os dois colegas aqui para a discussão aqui da fala do ministro Barroso, fala agora, né, recente, agora de 3 de fevereiro, onde o ministro faz uma defesa, né, em meio a indiretas do Congresso, né? A gente tem aí uma certa aí disputa, né, de poder, que é salutar até certo ponto, mas a gente precisa entender um pouco os meandros, né, desses ataques, se eles chegam a comprometer os pilares da democracia ou fortalecem, né? E o ministro traz o seguinte, né, ele durante o pronunciamento na sessão solene de abertura dos trabalhos da Corte, agora 2024, Barroso fez um breve relato de 2024 e lembrou que a democracia tem lugar para todos, sejam liberais, progressistas ou conservadores. Só não tem lugar para quem não aceite jogar o jogo pelas regras da democracia. Isso vem muito de encontro aqui à fala do professor Jânio, né, que vinha colocando que é preciso que a gente preserve as regras e que todos entrem no jogo respeitando as regras, né? Ele segue na sua fala, o ministro, né, na abertura dos trabalhos, dizendo que nós decidimos as questões mais complexas e divisas da sociedade brasileira e, naturalmente, convivemos com a insatisfação de quem tem interesses contrariados. Faz parte do trabalho de qualquer tribunal de justiça do mundo. O Barroso está trazendo aí o conceito de democracia defensiva e está se colocando como um guardião da democracia e que vai à luta? Do meu ponto de vista, sim. A gente posso complementar a fala do senhor relacionado a trazer um termo que é a supremocracia, que é um termo falado pelo professor Oscar Vilhena, que fala que estamos passando por um processo a partir pós-Segunda Guerra Mundial. Aí ele vai citar alguns exemplos no seu artigo de que como as cortes internacionais como passaram a ter esse protagonismo diante de pontos que vão contra a democracia. E, da minha perspectiva, o STF, frente a esses ataques, deve, não só pode, mas ele deve tomar a frente e defender a democracia. Professor Jânio, o Barroso está correto em fazer essa defesa veemente da democracia e agora ele deu os limites aqui, né? Foi tolerante, mas com reservas, né? Eu acho que o ministro realmente assim, se posicionou de forma firme, né, em relação a essa questão da defesa da democracia. O Supremo Tribunal Federal é um ator fundamental nessa perspectiva institucional da defesa das instituições democráticas, né? Então, a Suprema Corte ela é fundamental em qualquer país do mundo. Inclusive, se você pegar alguns exemplos de experiências autoritárias e de quebra do regime democrático, nós temos a participação direta ou indireta das Supremas Cortes. Pega, por exemplo, até a Alemanha, a ascensão do Hitler. Inclusive, o professor Martoni Montalver escreveu um livro tratando sobre isso, que a omissão do Tribunal Constitucional na Alemanha foi uma causa fundamental da ascensão do nazismo na Alemanha. Que talvez a condenação do Hitler, quando ele participou daquele evento lá, inclusive com mortes e tudo, se tivesse sido condenado e tivesse sido excluído do processo eleitoral, talvez tivesse evitado a possibilidade do crescimento tão rápido, vamos dizer assim, do nazismo na Alemanha. Então, o Supremo Tribunal Federal, por todas as críticas que a gente possa ter, foi uma instituição fundamental de garantia da democracia no Brasil. Você pode ter críticas pontuais, aqui um ponto ou outro, mas o Supremo Tribunal Federal foi talvez o guardião fundamental da democracia, principalmente no governo Bolsonaro e nessa tentativa do dia 8 de janeiro. E vem atuando fortemente, inclusive, para que isso sirva também como uma questão pedagógica, dizendo que quem atentar contra a democracia no Brasil vai ser responsabilizado. É por isso que eu acho que essas condenações que estão sendo proferidas lá em face dos golpistas, que tentaram destruir a democracia aqui no Brasil, essas condenações elas são fundamentais, inclusive do ponto de vista da democracia defensiva. Que, como você colocou, não adianta só você atuar de forma preventiva. Você tem que atuar de forma preventiva, mas também de forma reativa, de forma que você possa dizer o seguinte: olha,
Nós estamos aqui fazendo o trabalho de condenação de quem atentou, mas quem futuramente fizer a mesma coisa vai sofrer também as mesmas consequências. E aqui, para concluir, professor Cléber, eu queria só ler aqui essa frase aqui, quando foi proferida pelo presidente alemão, o Frank-Walter, em seu discurso de comemoração dos 75 anos da Convenção responsável pela elaboração da Lei Fundamental da Alemanha, ou seja, a Constituição Alemã de 1949. Então ele diz o seguinte, abre aspas, nossa democracia deve ser defensiva. Nossa Constituição tem não só amigos, mas também inimigos. Nossa lei básica tolera disputas difíceis e duras. Oposição política é uma coisa, hostilidade à Constituição é outra coisa completamente diferente. Então, é uma coisa você, como cidadão, ter todas as garantias para que você possa exercer suas liberdades democráticas. Outra coisa é você se utilizar dessas garantias para poder destruir a democracia. Aí você deixa de ser um cidadão e passa a ser um inimigo do regime democrático. Exatamente. Nós hoje tivemos aqui a discussão nesse programa Gestão Pública, dessa versão, aqui na TV da Transparência, a discussão democracia defensiva ou de resistência. Conosco nessa discussão tivemos aqui Emerson Mendes, que é advogado, mestrando em Direito, e o professor Jânio Pereira da Cunha, que é mestre e doutor em Direito Constitucional e professor do mestrado e doutorado da Unicristos. Eu agradeço imensamente aqui a contribuição, né, dos dois aqui para esse debate, né, e deixo aqui a palavra com vocês, né, depois já desse discurso aqui longo, né, nossa, aqui uns 50 minutos defendendo aqui a democracia, né, fazendo essa apologia à democracia, a defesa, inclusive, das instituições, né, ficou claro aqui que é necessário que o STF se preserve e que nessa sua preservação ele seja duro com aqueles que o atacam, que é necessário um STF forte para que a gente tenha uma democracia forte, né? Então, deixo a palavra com vocês e já agradeço imensamente a contribuição. Eu vou deixar a minha contribuição aqui, agradecer ao professor, tanto o Jânio como ao professor Clésio, e deixar aqui a minha contribuição de leitura. Eu indico para quem quiser se aprofundar no tema, como as democracias morrem e o livro Ruptura. São dois livros que me fizeram abrir a mente a partir desse ponto de vista que eu estou tentando desenvolver na minha dissertação de mestrado. E é isso. Muito obrigado. Eu queria só salientar que a democracia ela é sempre um processo, né? E que a melhor defesa da democracia é a vigilância. Nós precisamos, né, ficar aí atentos, né, e evidentemente adotando todos os mecanismos institucionais, né, de defesa da democracia, porque a gente sabe que os ataques à democracia muitas vezes são ataques rasteiros, né, que quem está fazendo isso não está pensando, evidentemente, no que seja melhor do ponto de vista institucional e do ponto de vista civilizatório para o nosso país e para qualquer país do mundo. Então, vamos ficar atentos e vamos, evidentemente, exercer aí o nosso papel, a nossa responsabilidade de defesa da democracia, que passa, evidentemente, pela defesa da Constituição e dos direitos fundamentais que estão lá previstos. Muito obrigado, professor Jânio, muito obrigado, doutor Emerson. Convido a todos para assistir o programa e, principalmente, divulgar a programação, compartilhar, trazer mais pessoas para esse debate, né, que é um debate extremamente importante e vital no momento em que a democracia ela está sendo aí ameaçada e atacada não só no Brasil, mas em várias outras partes do mundo, como foi aqui trabalhado. Agradeço a todos.